Bom dia, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Salomão. É um prazer ter você aqui comigo. Eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã 4 conselhos de sabedoria que estão descritos em Provérbios capítulo 6. Estamos fazendo uma série de estudos do livro de Provérbios e cada dia vamos meditar em um provérbio diferente. Nessa manhã vamos meditar no Provérbios capítulo 6. E Provérbios capítulo 6, o autor, o escritor, que é Salomão, ele nos instrui em 4 sabedorias aqui, no Provérbios capítulo 6. A primeira fala sobre o perigo aqui o título fala promessas perigosas, mas pode ser traduzido como o perigo da fiança, de sermos fiadores um dos outros. Então no verso 1 fala: Filho meu, se ficardes por fiador do teu companheiro e se destes a tua mão ao estranho, aí ele vai falando, né? E te deixastes enreidar pelas próprias palavras e te prendestes nas palavras da tua boca. Aí no verso 5 ele fala: livra-te como a gazela da mão do caçador e como ave da mão do passarinheiro. Salomão está falando, ó, se você fez, dentro do contexto da época, se você desse a mão para uma pessoa, era como se você tivesse selado com ele um pacto, como se você tivesse feito um contrato com a pessoa. E quando você se tornasse um fiador daquela pessoa, a responsabilidade daquilo se passaria a ser sua. Então o Salomão está falando, olha, se você analisou e viu que você não tem condição de pagar e viu que você não tem condição de arcar com aquilo, foge disso, vai lá com seu irmão, se humilha perante ele, cancela esse contrato, não seja fiador. Porque naquela época, se a pessoa não conseguisse pagar, eles iriam vir cobrar de você. E se você não conseguisse pagar, eles poderiam te usar como escravo, sua família como escravo, eles roubavam tudo que era seu. Então Salomão está falando, olha, cuidado com esse tipo de promessa, cuidado com esse tipo de dívida, corre dela, não faça, não seja fiador do teu próximo, para que você não venha sofrer com isso. Hoje em dia a gente tem pessoas que até perdem amizade, né, por causa disso. Então analisa bem antes de ser fiador de alguém, se você tem condição de arcar caso a pessoa não consiga pagar, cumprir com esse compromisso. E se você tiver em paz com isso, faça. Mas Salomão está falando, olha, melhor não fazer, melhor evitar. No verso 6 ele fala da loucura da preguiça. Então ele dá um conselho para os preguiçosos, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então ele está falando, observa a formiga, porque a formiga é prudente, a formiga é diligente, a formiga ela trabalha, ela se empenha, e sabendo que quando ela precisar, o fruto daquele trabalho vai supri-la. Então preguiçoso, verso 9, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como um homem armado. Então Salomão está falando, olha, até quando você vai ficar aí nessa morte sua, nessa improdutividade sua, nessa preguiça sua? Porque vai vir a necessidade, vai vir a fome, vai vir o inverno, e como as formigas que elas trabalham no verão para juntar para o inverno, para ter mantimento, para ter o que alimentar, assim também acontecerá com você. Quando vai vir a dificuldade, vai vir a pobreza como um ladrão.
Então Salomão está dando um conselho para que possamos ser produtivos, para que possamos usar a nossa força, a nossa energia para produzir algo, para nos preparar, para que a pobreza não venha sobre nós. Porque muitas pessoas elas não cumprem a sua função ou não cumprem a sua responsabilidade na questão de suprimentos. Pessoas que vai orar, vai jejuar, vai fazer isso, mas a função dele de produzir, ele não faz. Então Deus não vai descumprir um propósito dele, um mandamento dele. Porque a primeira coisa que Deus falou com Adão era para que ele arasse a terra, para que ele trabalhasse. E do suor do seu rosto iria comer. Então Salomão está dando um conselho aqui. Trabalhe, seja produtivo, para que a pobreza não venha até você e te encontrar como um ladrão. E o terceiro conselho que Salomão fala é acerca do homem mau. Verso 16, verso 15. Por isso a sua destruição virá repetidamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. E estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então a primeira coisa que Deus odeia: olhos altivos, ou seja, pessoas arrogantes, soberbas. Deus odeia pessoas soberbas. Língua mentirosa, aquelas pessoas que falam mentira. Deus odeia isso. Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, aquelas pessoas que perseguem as pessoas inocentes, aquelas pessoas que matam as pessoas inocentes, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente. Deus odeia isso. O coração que maquina pensamento perverso, ou seja, aquela pessoa que fica tramando coisas perversas no seu coração, na sua mente, só fica planejando, maquinando coisa ruim contra os outros ou contra todos que estão ao seu redor. Deus odeia isso. Pés que se apressam para o mal, ou seja, aquelas pessoas que correm para fazer mal contra os outros, correm para fazer mal contra o seu próximo. Deus também odeia isso. Testemunha falsa que profere mentiras, também Deus odeia isso. Aquele que fala mentira contra o próximo, aquele que para prejudicar o próximo ele acaba mentindo. Deus também odeia isso. E se você for ver, 3 coisas que Deus odeia é referente à língua. Então cuidado com sua língua, porque Deus odeia tudo aquilo que sai, tudo que é mentira, tudo que é engano e tudo aquilo que causa mal para o próximo. E agora a 7ª coisa que Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, se você fizer contenda, fofoca um com o outro, um com o irmão, para prejudicar o irmão, Deus abomina. Ao nível odeia e abomina. Então Deus abomina aquele que faz contenda entre os irmãos. Então vigia quanto a isso, seja diligente quanto a isso, porque tudo isso vai contra o caráter moral de Deus. Então Deus odeia o arrogante, o soberbo. Deus odeia quem fala mentira, Deus odeia quem corre para fazer o mal, Deus odeia quem planeja o mal contra o seu irmão, que maquina o mal no seu coração, e Deus abomina aquele que faz contenda contra o irmão. Então presta atenção nisso e aplique isso na sua vida. Não seja esse homem mau que Deus odeia. E o último, 4º conselho que Salomão fala, ele fala para se guardar do adultério. Ele fala no verso 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e a repreensão e as repreensões da correção são os caminhos da vida, para te guardares da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos teus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Aí verso 29 fala, assim ficará o que entrar a mulher
do teu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuriaria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? E se for achado, pagará o tanto 7 vezes, terá de dar todos os bens da tua casa? Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará, então aquele que comete o adultério, ele vai, se ele for pego, né, ele será pego ou tanto por Deus quanto pelas pessoas. Então ele vai ter sérios prejuízos, terá que pagar 7 vezes mais. E aquele que faz isso destrói a sua alma. Ou seja, Salomão está falando aqui, um provérbio de sabedoria. Olha, guarda a palavra, que a palavra seja luz para os seus caminhos, ande na palavra e aceite as repreensões e não deixe, adultera com a mulher do seu próximo, porque aquilo vai destruir a sua alma. Quantas pessoas hoje estão adoecidas por causa disso? Por causa do adultério. O adultério mata, o adultério adoece. E verso 33, acharás castigo e vilipédio, ou seja, desprezo. Você vai achar o adultério, você vai achar o castigo e você vai achar o desprezo. E o seu opróbrio nunca se apagará, ou seja, sua vergonha nunca será apagada. Porque o ciúmes enfurece o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumente seus presentes. Está falando do homem que é traído, da fúria que ele tem quando ele descobre e das consequências que isso pode ocorrer. E esse próprio marido também é o Senhor Jesus, que odeia o adultério. Então, siga esses 4 conselhos de sabedoria de Salomão, quanto a ser fiador, quanto à preguiça, quanto ao homem mau que há em nós, o coração mau e as coisas que Deus abomina, e quanto ao adultério. Esses são os 4 conselhos de sabedoria que Salomão nos deixa aqui como pérolas no capítulo 6. Amém? Que Deus te abençoe. Medite em Provérbios capítulo 6. Veja se há algo aqui em você, que está em você, que precisa ser trabalhado. E coloque diante do Senhor em oração, pedindo ao Senhor para trabalhar no seu coração, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa arrancar isso da sua vida e que o Senhor possa te transformar em glória em glória. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.